A graça e a paz de Cristo Jesus, galera. Tudo bem com vocês? Antes de tudo, sim, o título que você está vendo realmente é real. Vamos expor, vamos estudar hoje Romanos 10 inteiro. Você pode achar estranho, com toda certeza, mas isso é o que nós chamamos de pregação. Só que não é uma pregação no sentido formal, mas querendo ou não, eu estou pregando o Evangelho. Mas é uma pregação, é uma exposição bíblica. Normalmente tende a ser mais longa, apesar que tem alguns versículos que a gente tem que se aprofundar mais. Eu decidi hoje trazer Romanos 10 inteiro, porque eu acho que vai contrastar muito bem com o que a gente deu em Romanos 9. Para você entender um pouquinho, deixa eu contextualizar, trazer um pouco mais para os dias de hoje, o que Romanos 10 por si só significa. Tem uma série ótima que eu tenho um amigo que é viciado, entre muitas aspas, é muito fã de Breaking Bad. E não é por nada não, ele não assistia tanta série, tanto filme, aí pediu o Netflix, assinou o Netflix só para ver Breaking Bad. Não julgo, faria o mesmo. Breaking Bad, Prison Break, Supernatural, The Vampire Days, é super, super incrível. Mas Breaking Bad por si só é muito bom por um personagem em si que nos interessa muito, que nos acompanha do início ao fim da série. Não é o Pinkman, não sei pronunciar o nome, mas é o Walter White. Walter White, quando descobriu o câncer, praticamente enlouqueceu. Eu acho que quem estuda psicologia para entender a psique do Walter White deve ser muito bom usar essa série para fazer algum artigo, alguma coisa no trabalho da faculdade, é muito bom. E o Walter White passou a série inteira culpando o câncer por tudo que ele tinha feito. O câncer me deu coragem para isso, o câncer fez isso, o câncer não sei o que. Ele estava basicamente jogando as desculpas dele no câncer, de que ele ia morrer e que agora poderia assumir a forma má dele, que é o Heisenberg. Say my name. My name is Heisenberg. É simplesmente fantástico. Mas chega um ponto no final da série que o Valtinho, olha para toda a destruição, para todo o caos que ele fez, para cada ponto da sua vida que ele desgraçou, para tudo que ele causou. E ele admite uma coisa muito interessante. Eu fiz isso. Tudo isso aqui, ó, eu que fiz. E sabe por que eu fiz isso? Porque eu gosto. Eu sou bom nisso. Ele admitiu que tudo que ele fez não foi por terceiros, não foi por conta da sociedade injusta, não foi por conta dos alunos que eram grosseiros com ele e não prestavam atenção nas suas aulas de química, não foi porque, sei lá, por causa do câncer. Tudo que ele fez foi porque ele gostava. Foi ele mesmo que fez. Ele deixou de culpar o câncer, deixou de culpar a falta de dinheiro, deixou de culpar a família, deixou de culpar o sistema. E no fim percebe que havia sua responsabilidade pessoal. Saímos do texto de Romanos 9, onde Paulo escreve praticamente chorando sobre a soberania de Deus. Que o homem é condenado desde o princípio, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, como vemos lá em Romanos 3. Não há um justo sequer que busca a Deus, lá em Romanos 3, do 10 ao 13, se eu não me engano. E Paulo, em Romanos 9, praticamente chora e grita para falar da santa soberania de Deus, para mostrar que é Deus que elege o pecador, que transforma o coração de pedra em um coração de carne. E isso pode criar alguns caminhos. Romanos 10, que vamos estudar hoje, é exatamente o tapa na cara da humanidade e da religiosidade. Paulo, em Romanos 10, destrói dois caminhos que podem se seguir após o texto de Romanos 9. O caminho que é o meu zelo me salva. O meu zelo às promessas de Deus, o meu zelo ao que eu vou acreditar em Deus, o meu zelo, a minha religiosidade, tudo que eu faço pode me salvar ainda. Se eu crer em Deus, eu vou continuar aqui, botando as legalizações aqui, moralismo cá com lá, mas eu tenho fé em Cristo. Paulo destrói essa mentira. E Paulo também destrói a mentira. A culpa é de Deus, porque eu não quis. Eu não tenho responsabilidade nisso, se não sou eu que me salvo. O meu pecado não é culpa minha. Deus não é soberano.
Paulo aqui nos mostra o segundo ponto das duas verdades irrefutáveis de Deus. Deus é soberano, governa toda a história, governa tudo que vemos, tudo que ouvimos, tudo nesse mundo, cada ponto da história. Porém, há um outro ponto, que é a responsabilidade humana. São dois trilhos de trem, andando lado a lado, caminhando juntos até a eternidade. O homem é pecador. O homem peca por sua responsabilidade. O homem peca por sua responsabilidade. Assim como a santificação é um processo sinergista de Deus e do homem, o pecado é um ato, entre muitas aspas, monergista, totalmente deliberado pelas vontades pecaminosas do homem e não por Deus. O apóstolo Paulo aqui em Romanos 10 mostra que Israel ouviu, Israel entendeu, Israel teve acesso, mas rejeitou a justiça de Deus porque quis estabelecer sua própria justiça. Esse capítulo é um soco no religioso e é um soco no orgulho incrédulo confortável. Deus é soberano com toda certeza. Porém, o homem continua responsável diante das verdades eternas. E Paulo vai montar isso em toda Romanos 10, versículo por versículo. E é isso que vamos ler hoje e expor aqui. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 10 e vamos ler do verso 1 até o verso 21. Leremos: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá do abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam e revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz:
todo o dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Eis a palavra de Deus. Praticamente o que Paulo faz aqui já é uma exposição bíblica por si só, mas vamos trazer as nuances desse texto para explicar ponto a ponto aqui para vocês da melhor forma possível. Vamos fazer algumas pequenas divisões, umas inserções bem grandes. Vamos dividir o texto aqui em 3 partes. A primeira parte do verso 1 até o verso 4, depois do verso 5 até o verso 13 e a última parte do verso 14 até o verso 21. A primeira parte, que expositivamente, querendo ou não, é mais simples do que as outras, mas não perde em complexidade nenhuma, do verso 1 ao verso 4, é basicamente o zelo sem entendimento. As pessoas trocando a justiça de Deus pela sua própria justiça. Elas têm um zelo para a lei de Deus, têm um zelo para a Bíblia, mas trocam a justiça de Deus por esse zelo. É um zelo sem esse entendimento. Releremos aqui, porque isso aqui é uma pregação expositiva. Vamos tratar muito a Bíblia. Paulo fala, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Quem são esses que Paulo fala? Em favor dos judeus, porque dou testemunho a favor deles, de quem tem zelo por Deus, porém com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo começa demonstrando amor pastoral. Isso daqui é muito importante. Ele não fala de Israel, ele não fala dos judeus com arrogância, se colocando melhor. Não, por sinal, Paulo se considera um prisioneiro de Cristo. Ele chora por Israel. Em Romanos 9, do 1 ao 5, vemos Paulo em prantos por Israel, fazendo uma das maiores hipérboles da Bíblia. Se possível, eu iria para o inferno no lugar deles. Isso daqui desmonta o orgulho do calvinismo da internet. O calvinismo da internet que fala de soberania de Deus para ganhar debates na internet. Eu estou falando com vocês mesmos, reformados e calvinistas. Eu sou um calvinista, eu sou um reformado. Mas aonde está seu zelo? Você fala da soberania de Deus como se fosse para ganhar argumentos? Ou você fala da soberania de Deus com uma dor e com um pesar, chorando por aqueles que você tem que pregar o Evangelho para que a mensagem chegue no coração deles por meio do Espírito Santo, para eles conhecerem, para eles escutarem as boas novas de Deus? Paulo fala de eleição em Romanos 9, chorando em prantos. Tem gente sorrindo, falando em Romanos 9, falando em soberania de Deus, falando em eleição incondicional, falando na predestinação. Fica sorrindo, parecendo um vilão de filme da Disney. Observe o problema que Paulo levanta nesses 4 versículos. Israel tinha zelo, Israel tinha religião, tinha a tradição, tinha a moralidade e tinha o conhecimento da lei, mas não tinha o entendimento, estavam cegos. E aqui é um dos maiores perigos espirituais, que isso pode nos alcançar como cristãos. Não fica só para Israel, que é basicamente confundir fervor com conversão. Você pode estar no culto emocionado, chorando, mas quando chega em casa você bate na sua mulher. Quando chega em casa você se embriaga. Quando chega em casa você vê pornografia. O fervor dentro da igreja, fervor no meio do corpo de Cristo, não é uma conversão verdadeira. Conversão verdadeira parte do seu coração. E você transborda o amor de Cristo para os outros. Tem gente emocionada no culto, chorando, gritando, em algumas denominações até rodando no manto, posta versículos no Instagram, posta ouvindo pregação do tio Nico no Augustus Nicodemos o dia inteiro, mas nunca descansou verdadeiramente em Cristo Jesus.
Essas pessoas querem construir muitas vezes justiça própria. Às vezes nem cometem esses pecados graves que eu falei. Às vezes faz tudo direitinho. Mas elas estão querendo construir a sua própria justiça. Paulo diz, procurando estabelecer a sua própria justiça. Isso é um pecado humano que está desde o jardim do Éden. O homem sempre quer apresentar um currículo diante de Deus, se apresentar vestido diante de Deus. Olhe minhas obras, olhe minha religiosidade, olhe minha moral. Eu sou muito bom. Só que Isaías tinha já destruído essa ideia séculos antes, muito antes de Cristo. Nossa justiça não passa de um trapo de imundície. E Paulo encerra dizendo aqui no verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei, toda a lei mosaica, todos os profetas apontam para Cristo. Na parábola do rico e do Lázaro, quando o rico olha para Abraão, lá das chamas, da tortura, fala: Pai Abraão, me deixe ir para falar para os meus irmãos para que eles não venham aqui. E Abraão responde: eles têm as leis e os profetas. A lei e os profetas, tudo apontava para o cumprimento da lei em Cristo Jesus. A lei não era a escada para subir até os céus, era espelho para mostrar que a humanidade não conseguiria subir aos céus, ser assunto aos céus, sem um sacrifício perfeito. E esse sacrifício veio por Cristo Jesus. Do verso 5 ao verso 13, vamos ler aqui. Agora Paulo entra na justiça pela fé. E a justiça vem pela fé. A justiça vem pela fé em Cristo Jesus. Podemos ter fé em muitas coisas, mas a verdadeira justiça imputada, como foi imputada lá em Abraão, pela fé. A fé em Deus. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui Paulo mostra o contraste. A lei fala: faça e viva. O Evangelho traz o cumprimento da lei em Cristo e fala: Cristo já fez. Isso não nos isenta de uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade, mas agora essa responsabilidade não é mais um fardo sobre nós, mas agora é o que fazemos por amor àquele que morreu por nós. Essas responsabilidades não nos salvam. Essas responsabilidades mostram o nosso amor por Cristo. Como Tiago fala, a fé sem obras é morta. As obras evidenciam a fé. No nosso amor, nossas responsabilidades, nossas obras não passam disso, de evidências da nossa fé. A justiça da lei exige uma perfeição absoluta, coisa que nós humanos não conseguiríamos ter. Uma falha sequer na lei já te condena. Tiago diz que quem tropeça em um ponto se torna culpado de todos. Então, acabou. Todo mundo caiu, poderíamos pensar. Mas Deus traz uma boa notícia. A salvação vem por fé. Porque Cristo
já cumpriu toda a lei. Paulo usa a linguagem de Deuteronômio para mostrar que Cristo já veio e já morreu e já ressuscitou. Você não precisa subir aos céus, descer ao abismo, realizar a missão impossível igual ao Tom Cruise, virar um monge, ir para as montanhas, raspar a cabeça, botar aquele traço azul igual o Avatar lá na lenda de Aang, se chicotear como Martinho Lutero se chicoteava porque não se sentia digno do amor de Deus. Pagar uma penitência, pagar uma indulgência igual os católicos faziam na Idade Média. Não, não precisa. Cristo já pagou tudo por você. Cristo consumou a obra. Salvação não é uma conquista, salvação é um recebimento. E se você vem acompanhando cada parte dessa série de Romanos, eu espero que isso tenha ficado bem entendido na sua cabeça. Paulo declara algo monumental. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que crê em Cristo Jesus, não importa passado, não importa nacionalidade, não importa status, não importa pecado, não importa histórico, será salvo. O Deus não faz acepção de pessoas. Essa acepção de pessoas não significa que Deus não pode ter os seus eleitos e os outros ele não escolheu. Não há acepção de pessoas por si só. É por conta da nacionalidade, de povos, de pecados que ele tenham cometido. Não, Deus não escolhe por isso. Deus escolhe por seu amor deliberado. Não importa se é judeu, se é gentil, se você pecou mais, se você pecou menos. Deus simplesmente ama os seus eleitos. A porta do Evangelho está totalmente aberta para aqueles que creem em Cristo. Mas perceba, não é todo aquele que sente, não é todo aquele que simpatiza com Cristo. Cristo está lá, opa, gente boa, mas o fã-clube dele, não. Não é todo aquele que acha que Jesus é gente boa, good vibes, que ia estar lá na revolução dos hippies nos Estados Unidos e tudo mais. Não, é quem crê e confessa em Jesus Cristo como o Senhor. Não apenas o Salvador, mas o Senhor da nossa vida. Agora, escravos de Cristo. Paulo, quando escreve lá para Filipenses, para Timóteo, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, se humilhando para que Cristo se engrandeça. O Evangelho moderno quer um Jesus que salva, mas não governa. Um Cristo, terapeuta, psicólogo, que está lá para te escutar e falar, faça isso aqui, rapaz. Que é um Cristo coach, um Cristo que fala, você é vencedor, um Cristo motivacional, vamos lá, você é o ponto fraco do meu pai, um Cristo que fala isso. Mas o Cristo bíblico e o Cristo real é rei. E agora chegamos ao fim, que é como se dá a fé em Cristo. Deus nos deu os meios. Deus nos fala, eu os escolho, eu os elejo. Antes mesmo, amei Jacó e odiei Esaú. Porém, ele fala como alcançar essas pessoas. E a forma que essas pessoas são alcançadas é pelo ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ou seja, precisamos pregar o Evangelho. Deus faz os fins, mas também diz os meios. E esse meio é a pregação do Evangelho, que vemos aqui do verso 14 até o verso 21. Vamos reler aqui, fazer a leitura? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim.
A voz dele se espalhou por toda a terra e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. Isaías é tão ousado que diz, fui achado pelos que não me procuravam e revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém diz, todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Deus dá as armas. A grande comissão de Cristo que dá para os seus apóstolos e para cada crente é uma missão para cada crente, uma missão para cada cristão. Paulo destrói aqui a outra desculpa. Mas ninguém me falou de Cristo. Todos são desculpáveis diante de Deus. Romanos 1:20. Ou seja, você por si só já está condenado. Mas Paulo ainda fala mais aqui. Não é que ninguém falou de Deus para você. Vocês ouviram sim sobre Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. É por isso que a pregação bíblica importa. É por isso que o evangelismo importa. Igreja não é um show para ter 1h30 de louvor, de xarabacantra e 30 minutos de palavra. Não. A pregação é o que revela o Evangelho. Eu gosto de analogia com o livro Peregrino. Temos até um vídeo no canal já analisando isso. No início, o peregrino ou cristão tem a sua conversão pela leitura do livro preto da Palavra de Deus. E é o reconhecimento da Palavra de Deus, é a pregação da Palavra de Deus que transforma os corações. O culto não é um entretenimento gospel. Você não está indo à igreja para ficar de boa, relaxado, não. Você está indo lá para cultuar a Deus. E o culto deve ser centrado na pessoa de Cristo Jesus. O pregador não é animador de palco. Não tem que ter um robozinho dançarino na juventude, não. Temos que pregar a palavra de Deus. O centro do culto cristão, o centro de cada momento que vivemos, até da exposição, da pregação bíblica, de tudo, é Cristo. É a palavra de Deus. Porque é pela palavra de Deus, é pela pregação, é pela evangelização dessa palavra que os pecadores mortos são chamados por Deus e transformados. Veja a tristeza aqui no texto. Deus estendeu as mãos e o povo continuou rebelde. Que forte, né? Deus com a mão estendida. Lembra aquele quadro famoso que é Deus com a mão estendida e o homem com o dedo assim, mostrando que Deus sempre está com a mão aberta para o homem. Mas o homem nunca vai buscar a Deus pela sua própria vontade, sem que o próprio Deus intervenha no coração do homem. O Deus Santo oferecendo graça e homens endurecidos pelos seus delitos e pecados, rejeitando Deus, rejeitando a graça de Cristo. Entenda por si só, a graça é resistível até um certo ponto. Não a graça salvífica, mas a graça comum de Deus, a graça da apresentação de Deus para cada pessoa diante da natureza. É resistível. Pessoas conseguem olhar para a natureza e não perceber Deus porque estão tão moldadas em seus delitos e pecados que não querem conhecer a Deus. Mas há um momento que a graça sucumbe ao pecado, sucumbe à ira daquele homem contra Deus, sucumbe tudo, tira as pedras. E agora transforma o vale de ossos secos em um vale com vida. E a graça pode ser resistível até que ela não seja mais. O problema do homem não é a falta de evidência da existência de Deus. O problema do homem é o seu amor, o seu pecado. É o amor
a sua vida aqui nessa terra. O amor às coisas mundanas. Jesus falou no Evangelho de João: os homens amarão mais as trevas do que a luz. Isso é muito pesado. Romanos 10 ensina algo fundamental para a fé cristã. Você é responsável pela maneira como responde ao Evangelho. Não adianta ter tradição, ter emoção, ter moralidade, ter religiosidade, ter o conhecimento superficial ou até mais fundo. Sem Cristo, tudo isso não passa de poeira, não passa de nada. E aqui estão algumas aplicações que podemos trazer para o tempo presente. Zelo sem verdade não leva à perdição, como vimos do verso 1 até o verso 4. Não basta sinceridade. Tem gente sinceramente errada. O inferno terá religiosos sinceros e isso assusta. Tem uma frase do John Piper que ele fala, eu vou até pegar um livro aqui para ler a frase do John Piper na íntegra, que é esse livro aqui do Pedro Pamplona, Cristianismo Leve. Ele traz uma frase do John Piper logo no início do livro, que ele fala o seguinte: vejo 10 milhões de pessoas a mais no inferno por causa do legalismo do que por causa do alcoolismo. Não adianta. Vai ter religiosos no inferno, religiosos sinceros. E isso assusta. Assusta muito. Examine sua fé. Sua fé está em Cristo ou está na sua religiosidade? Devemos parar de tentar merecer a graça. Nós não temos como merecer a graça de Cristo. Nós nunca vamos conseguir pagar a salvação. Não importa em quantas parcelas dividamos, nós nunca vamos ter dinheiro nem de pagar a primeira parcela. Cristo fez a obra perfeita e cumpriu toda a lei nele. Devemos descansar nele. Somos convidados a um cristianismo leve, onde o fardo que Deus nos dá é um fardo leve. Tem crente vivendo como se Jesus tivesse dito: está quase consumado, só falta você fazer as coisas. Mas na cruz, Cristo declarou: tetelestai, ou no bom e velho português nordestino, está consumado. Isso não nos tira a nossa responsabilidade de evangelizar. Deus determinou o fim, mas mostrou o meio. E a pregação é o meio para que os perdidos vão encontrar a Cristo. Devemos evangelizar. O evangelismo importa. Se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, a igreja precisa anunciar o evangelho. Se não for a igreja a anunciar o evangelho, vai ser o quê? Eu acho que não vai ser o mundo, não vai ser o diabo que vai anunciar o evangelho. Nós, como povo eleito, sacerdócio real, nação santa escolhida de Deus, devemos anunciar o evangelho de Cristo. Não é hora da igreja virar um circo gourmet, com fumacinha, LED e mensagem de autoajuda motivacional gourmetizada para fazer corte viral para o TikTok. Pecadores precisam ouvir sobre pecado, arrependimento, cruz, ressurreição, juízo e graça. E hoje é o dia de responder ao Evangelho. Hoje, nesse sábado, é o dia de você responder verdadeiramente ao Evangelho. Deus continua estendendo a mão todo dia. E a pergunta é: você continuará rebelde ou se renderá a Cristo Jesus, nosso Rei? No fim das contas, Romanos 9 mostra que ninguém será condenado por falta de luz ou porque não conhece a Deus. O homem tem a sua responsabilidade. O homem é o creme de la creme do pecado. O homem será condenado porque amou mais as trevas do que a luz do nosso Salvador. E essa foi a exposição de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijo bem grande e até amanhã, galera. Falou, fui e tchau.